bem claro aqui que todas as coisas que eu vou falar nesse vídeo são opiniões e experiências minhas. Nenhuma é uma verdade absoluta, nenhuma das fórmulas prontas que eu meio que vou ajudar vocês aqui nesse primeiro vídeo falando sobre escrever fantasia, nenhuma delas vai garantir sucesso, porque não tem nada que garanta 100% que vai funcionar e você vai fazer sucesso e vai virar um best-seller, enfim. Isso não existe. E se alguém tá vendendo essa fórmula pra você, tá mentindo. Então, vamos desse pressuposto pra que ninguém venha depois dizer que não deu certo pra ele. Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu caminho e algumas coisas que eu disser pode ou não ser usado pra você. São só algumas ideias, algumas experiências, algumas coisas que eu utilizei ao longo do tempo e que eu vejo que muitos autores, que muitos escritores de livros voltados para escritores, eles colocam nos livros. Então vamos abordar isso hoje e eu vou falar com isso hoje sobre vocês nesse que é o primeiro vídeo falando de como escrever uma fantasia. Vai ter outros, não sei quantos, mas teremos outros e eu espero ajudar vocês. Comecei com fantasia, porque como eu já disse anteriormente, fantasia é um dos gêneros em que eu me considero mais forte. É o meu gênero dominante, apesar de não ser o único que eu escrevo, mas vamos começar com fantasia e vamos ver se faremos sobre outros gêneros no futuro. Tudo bem? Dito isto, vamos começar o vídeo. Olá, amantes da leitura, meu nome é Jéssica, esse aqui é meu canal Escrito a Pena e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como escrever uma fantasia. A primeira dica que eu poderia dar para vocês sejam escolha um tema. Aí, antes de você escolher o tema, você também tem que ver em que subgênero da fantasia a sua fantasia se enquadra. Existe fantasia urbana, existe alta fantasia e existe baixa fantasia. E existem outras também, mas essas são as principais, sobre as quais eu já falei aqui no canal. Vou deixar todas elas linkadas aqui, para caso você não tenha visto esses vídeos, você possa ir lá, ver os vídeos e entender melhor em quais subgêneros da fantasia a sua se enquadra. Tudo bem, de acordo com a história que eu tive a ideia, eu vou escrever uma fantasia urbana, como tem sido a minha escolha ultimamente nos últimos livros que eu escrevi. A Escolhida, uma trilogia sobre lobos, eu escrevi, é uma fantasia urbana. A duologia Herança também é uma fantasia urbana. Apesar de ambas não terem um contato muito direto com as outras pessoas, os humanos comuns, porque eles se escondem dos humanos comuns, enfim, fingir ser pessoas normais, e a gente vai entrar um pouquinho mais nesse mérito, um pouquinho mais pra frente, nos próximos tópicos que eu vou lançar aqui pra vocês. Eles basicamente convivem no nosso mundo, eles vivem no nosso mundo, então a tecnologia do nosso mundo, a sociedade do nosso mundo, enfim, tudo isso tá dentro e tá muito presente dentro da minha história. Segunda dica, ou segundo tópico, como você preferir, depois que você escolher o seu tema, lobos, bruxas, fantasmas, enfim, as criaturas sobrenaturais que você vai escolher, se bem que na minha cabeça existe uma diferença entre fantasia e literatura sobrenatural, mas isso aí é um assunto para um outro vídeo. Depois que você escolheu as criaturas que serão as mais importantes dentro da sua história e que você vai abordar, enfim, você tem que escolher o lugar, o local onde a sua história vai se passar, o cenário que vai ser mais presente dentro da sua história, que assim como seus personagens, de uma certa forma, também vai ser um personagem dentro da sua história, porque o cenário vai ser aonde as coisas mais importantes, as melhores coisas, as coisas mais sei lá, as coisas que vão pautar toda a sua história vão acontecer. Você pode sim escolher mais de um cenário, não tem problema nenhum. Mas normalmente a gente se atenta mais ou dá mais atenção a no máximo 3 ou 4 ambientes, cenários, enfim, que serão aqueles que vão pautar toda a sua história.
Se você vai começar a sua história desde o zero, se você vai fazer uma fantasia clássica lá, com os moldes de era medieval, que é basicamente o que a fantasia épica prega, cuidado, muito cuidado. Porque se você vai começar um mundo do zero, você precisa se atentar às leis, às regras, à cultura, à religião, às regras da magia, a como funciona o tempo nesse lugar que você criou, verão, inverno, outono, isso existe? Ou ele é feito de lugares que tem um único clima o ano inteiro? Não sei, algumas obras abordam isso. Naquele determinado ponto só é inverno, naquele determinado ponto só é primavera. Enfim, não importa. Se você for criar uma história do zero, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre fantasia épica, sobre criação de mundo em um outro vídeo, que eu vou dedicar só para isso, porque é um assunto muito extenso. Então tome muito, 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 muito cuidado. Redobre a sua atenção, porque criar um mundo não é moleza e você tem que pensar em todos os aspectos que vão reger a sua história, mesmo que você não vá utilizá-los, porque pode ser que você vai precisar. Então, você talvez tenha que criar moedas, talvez você tenha que criar uma religião, mitos, lendas, para aquele lugar determinado que você criou desde o zero. Mesmo que você não crie a sua história desde o zero, você precisa se atentar a certas regras e lógicas que devem ter dentro da sua história. Se você propor que na determinada maldição, feitiço, não sei, o seu personagem não pode tocar água, porque aqueles poderes que ele usa vêm diretamente da eletricidade, da energia, enfim. E se você tocar a água enquanto estiver fazendo magia, olá, aprendiz de feiticeiro, você perderá todos os seus poderes para sempre. E do nada, o seu personagem tocar na água e nada acontecer, isso vai deixar o seu leitor um pouquinho bravo com você. Então, não crie regras que você vai desfazer lá na frente, a não ser que você tenha uma ótima explicação. Ok? Então tá bom. Vamos para o próximo tópico. Os personagens. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os personagens protagonistas ou principais, ou enfim, aqueles que mais aparecem, que são mais recorrentes da história, são os mais importantes da história, mas a sua atenção não deve estar somente sobre eles. Os secundários, vilões e antagonistas merecem a mesma atenção. Do contrário, você vai ter um protagonista maravilhoso e personagens secundários um lixo. E não é isso que você quer. Então, muito cuidado com todos os personagens da sua história. Eu costumo dizer que as pessoas gostam muito dos meus protagonistas, da maioria das histórias, mas eles gostam muito, mas para um caramba, dos meus personagens secundários. Tanto que muita gente me pede que eu faça livros apenas para os personagens secundários. Ou seja, você caprichou no seu personagem secundário, porque as pessoas querem saber mais sobre ele, porque ele é um personagem tão, ou às vezes, melhor do que o seu protagonista. Não que isso seja uma regra, tá? Mas os seus personagens secundários, antagonistas e vilões têm que ser tão interessantes quanto os seus protagonistas, para que a sua história continue andando da forma como você quer, para que ela continue evoluindo. Então, muito cuidado com os personagens, porque eles são a força motriz da sua história. Para que os seus personagens não fiquem simplesmente jogados dentro da história, tente criar personagens que você sabe que você vai usar. Se você vai usar o Joãozinho em uma única cena, não coloque o Joãozinho na história, tá bom? Não coloque personagens alheios, aleatórios, que não vão funcionar pra nada dentro da sua história, beleza? Então, tente conectar as histórias dele com a história central. Tente fazer eles terem relevância dentro da história. Eles não querem ajudar o protagonista, eles não querem ser amigos do protagonista, eles não querem se envolver na briga do protagonista, mas por um motivo muito maior do que eles, ou simplesmente porque, tudo bem, simpatizei com esse cara aí, eles começam a ajudar o seu protagonista a ir adiante, dando conselhos que mesmo que seu protagonista não queira ouvir, vai
dá a entender que tá existindo ali um nível de conexão entre os seus personagens e um personagem secundário começa a ter mais relevância dentro da história, fazer mais sentido e ser mais importante. Outra coisa que frustra muito os leitores é o famoso Deus Ex Machina, ou Deus Ex Machina, não sei, como você preferir. Vou deixar aqui o nome bonitinho e vou deixar na descrição também a explicação muito mais bonitinha do que é que eu vou fazer aqui. Mas basicamente, Deus Ex Machina é uma solução mirabolante que cai do céu simplesmente porque o autor quer que caia. Então, tome muito cuidado com soluções preguiçosas para problemas grandes. O seu personagem tá naquele momento que ele tá lutando com o vilão e ele tá quase morrendo e ele não tem mais o que fazer e ele não tem armas para lutar e do nada aparece uma espada para ele lutar contra o vilão. Do nada, sem explicação nenhuma. O seu leitor vai ficar muito bravo contigo se você fizer um negócio desse. Então, muito cuidado com Deus Ex Machina. Se você pretende que uma arma mirabolante, milagrosa, não sei, whatever, apareça para o seu protagonista, deixe pistas que essa arma sempre esteve em algum lugar e o seu protagonista só não deu atenção a ela. Ou, não sei, o melhor amigo dele já estava ali com a espada e jogou para ele no meio da luta. Faz muito mais sentido do que fazer um objeto simplesmente aparecer porque você quer que ele apareça. Então, dê pequenas pistas que vão mostrar para o seu leitor que aquele objeto, que aquela coisa ou que aquela solução sempre esteve ali, só que ele não prestou atenção. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Então, muito cuidado com soluções preguiçosas, meu pequeno gafanhoto, porque é o que a gente mais vê em fantasia. Soluções preguiçosas para problemas enormes. Então, cuidado, muito cuidado. Por fim, uma dica bônus, se é que eu posso dizer assim, é leia sobre o assunto que você quer abordar. Você quer escrever sobre lobos? Vai ler os livros referências sobre lobos. Você quer escrever sobre vampiros? Vá ler livros, ver séries, HQs, mangás, whatever, sobre vampiros. Procure todo e qualquer conteúdo que tenha a ver com o que você pretende escrever. Nem sempre você vai achar as coisas escritas das maneiras usuais que a gente está acostumada. Então, procurar outras mídias, como mangá e HQ, pode te ajudar muito a fazer uma coisa muito original e que as pessoas vão gostar bastante. Não que você vai copiar a ideia do coleguinha, tá? Você vai se inspirar. Muito cuidado com plágio, muito cuidado. Então, é muito bacana você procurar outras referências e tentar ler os livros que sejam aí top nesse gênero que você quer ler. Se você quer escrever uma fantasia épica, Senhor dos Anéis e Nárnia são fantasias que são bem épicas, bonitinhas, todo aquele uniforme ali que a gente já está acostumado. Se quer escrever uma fantasia urbana, vá atrás da Cassandra Clare e dos seus Instrumentos Mortais e das outras séries que ela tem aí, que são todas fantasias urbanas. Também Percy Jackson, porque não? Percy Jackson é uma fantasia mitológica, e ainda assim é uma fantasia mitológica e urbana. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que eu tenha conseguido responder aí alguma das suas dúvidas iniciais sobre fantasia. Ainda farei outros vídeos mais voltados para outros pequenos pontos que eu vejo muita gente com dificuldade. Construção de mundo, construção de lendas, construção de mitos, como criar, enfim. Vamos falar sobre tudo isso, mas esse é um vídeo introdutório e espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para vocês deixarem um like, que ajuda muito o canal a crescer, se inscreverem no canal, me acompanharem nas redes sociais, lá eu sempre posto coisinhas, pergunto a opinião de vocês, comentem lá que tipo de vídeo que vocês gostariam de ver. Esses dias deixei aí algumas perguntas que vocês gostariam de fazer sobre fantasia, enfim, e com essas perguntinhas aí, cabulosas, eu tentei responder aí nesse primeiro vídeo, ainda tem algumas que eu vou responder no segundo, no terceiro, enfim. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo inicial. Um outro adendo, eu muito provavelmente vou começar a postar um vídeo só na semana, tá? Quando eu conseguir eu posto 2, mas vamos deixar com certo, tá? Somente na terça-feira teremos vídeo a partir de agora.
porque tá bem puxado pra mim, eu tenho outras coisas pra fazer, eu trabalho fora, eu tenho uma bebê pequenininha e, enfim, eu não estou conseguindo dar conta, então eu preferi começar a postar um vídeo na semana, mas podem ficar tranquilos que esse um vídeo na semana eu prometo que garanto, tá? E por enquanto é só, galerinha. Muito obrigada. Tchau!